Boa tarde, galera. Domingo, 8 de dezembro, 15 horas e 47 minutos, 3 horas da tarde, 47 minutos. Grava mais esse videozinho aqui, né, gente? Nessa ruazinha aqui mais ou menos deserta, que tem um pouquinho de sossego. Nossa, esse galpãozão aqui vai virar uma igreja enorme. Agora que eu tô vendo. Galpãozão, enfim. Gente, o título desse vídeo, né? Provas de que o satanismo se infiltrou e comanda as polícias brasileiras, as forças policiais, militares, etc. Segundo Daniel Mastral, né? No livro que eu li dele, gente, ele conta, né? Porque assim, o satanismo manda em tudo, segundo Daniel Mastral, né? O satanismo é o sistema, com diversas ramificações. Maçonaria é uma ramificação. O bolsonarismo agora, na minha opinião, é uma ramificação. É o satanismo cumprindo o seu desejo político no Brasil, infiltrado na política. Está em todos os partidos, é lógico. Mas o partido ali que segue as coordenadas do satanismo é o bolsonarismo, né? Aí eles alugaram um partido aí, né? O PL, né? E podia ser PNB, né? Partido Nazista Brasileiro, né? Ou PS... Ah, não, já tem. Isso aqui é outra coisa, Partido Socialista, né? Partido Satanista Brasileiro. Enfim. Gente, por que eu tô gravando esse vídeo, né? Porque assim, eu não consegui ajuda das forças policiais no meu caso, muito pelo contrário, né? Embora eu abri um boletim de ocorrência e tal, alguns policiais ficavam aqui fazendo piadinha, gracejos de dentro da viatura, né? E não era só eles, era o pessoal do caminhão de lixo. E, gente, eles movimentam céus e terras. A maioria do povo aqui da minha cidade é macaco voador. E do sistema aí bolsonarista. E aí, lendo esse livro do Daniel Mastral, né? Eu parei no quarto, não cheguei a ler o quinto, porque tá difícil eu ler esses dias. Muito difícil. Meu celular tá ruim pra caramba. Mas lendo esse livro, ele pôde comprovar, através do livro dele, que o satanismo faz o que quer, aonde quer que ele quiser fazer, inclusive nas forças policiais. Por quê? Segundo o livro dele, a experiência de vida dele, particular e verídica, né? E que depois se tornou um ministério, né? Ele teve um chamado. Tem gente que tem um ministério do louvor, ministério da pregação, da palavra, ministério da cura. O Daniel Mastral foi chamado para um ministério próprio de contar o testemunho dele de ex-satanistas, né? Que ele tinha um testemunho muito forte. Tem ainda os livros dele, o livro dele ainda vive, né? Ele já se foi, mas os livros vivem. E nas forças policiais, o que acontece? Ele vinha sendo boicotado, perseguido pelo sistema satânico, igualzinho, o mesmo modus operandi, já falei isso em vídeos anteriores, do bolsonarismo, né? E ele vinha sendo perseguido, boicotado, né? Tava quase virando morador de rua. A esposa dele, que era uma médica, dependia de cestinha básica da igreja para poder comer uma bolacha recheada. A situação precária deles, uma médica, nunca vi uma médica desse jeito. Os satanistas conseguem boicotar qualquer um que eles querem. E aí o que acontece? No final da perseguição dele, né? Ele estava sendo muito oprimido pelos altos sacerdotes do satanismo no Brasil. No caso, o sumo sacerdote e um sacerdote. E eles fizeram de tudo para assassinar mediante magia, né? Mediante o uso de demônios, né? E no final das contas, quem foi morto, né? Foi o próprio sumo sacerdote. O que aconteceu?
ele estava passando uma peleja espiritual muito grande e os irmãos lá, através de dom de revelação, falou, olha, e ele também tinha dom de visão, né? Ele teve uma visão e conversou com seres espirituais do bem, anjos, né? E eles falaram, olha, os seus inimigos foram entregues na sua mão ou essa noite, mas não é você que vai lutar, é Deus que vai lutar contra eles. E naquela mesma noite, o sumo sacerdote do satanismo e o sacerdote do satanismo sofreu um acidente de carro. E ele veio a falecer. E na minha opinião particular, gente, eu acho que nem foi Deus que matou, eu acho que foi o próprio Satanás lá. Porque eles tinham feito uma magia, parece que o extremo da magia, porque tentavam assassinar Daniel Mastral, né? E não conseguia. E o livro dele fala que eles recorreram ao extremo de não pegar qualquer demônio, mas o próprio chefe lá, o Satanás mesmo, o diabo, que eles fizeram uma magia lá que ele ia conseguir pisar na terra naquela noite. E naquela noite o próprio Satanás, o chefão, né? O chefão ia acabar com o Daniel Mastral. Só que, na minha opinião, não foi Deus que matou o sumo sacerdote e o sacerdote, não. Foi o próprio Satanás. Que eles acabaram, irritou, né? Perseguiu tanto Daniel Mastral que irritou o próprio chefe. E aí, que se ficam tentando destruir uma pessoa que não é para ser destruída, né? Mas enfim, opiniões à parte, se foi o próprio Satanás ou se foi Deus que matou, independente, o sumo sacerdote morreu num acidente de carro junto com o sacerdote. E o pessoal do satanismo ligou para o Daniel Mastral falando o que tinha que acontecido, que essa noite não era para ele ter passado dessa noite. E o que acontece? Eles falam que ele morreu num acidente de carro, depois de ter feito uma magia pesadíssima para matar Daniel Mastral. O extremo dos extremos da magia lá. E aí ele conhecia um policial evangélico, né? Só que os evangélicos daquela época, gente, era diferente, né? Os evangélicos de hoje em dia, tudo é a favor do satanismo. Se o Daniel Mastral dependesse de um policial evangélico, talvez o policial evangélico até trataria de perseguir o próprio Daniel Mastral. Mas na época que aconteceu, os evangélicos eram diferentes. E ele conhecia um policial evangélico. E queria saber se a situação era verdade, era verídica. E o policial, que não era a área dele, ligou para outra área, de outra delegacia de polícia lá, para saber do ocorrido. E falaram que realmente tinha uma ocorrência, tal. E só que eles não foram legalzinho com esse policial evangélico, os policiais lá da outra área. Eles que começaram a perguntar, por que você está perguntando? Só que de uma maneira que nenhum policial fala assim com outro policial. Eles começaram a arguir, a perguntar, a inquirir demais. Mas por que você quer saber? Por que você está perguntando desse caso? Por que disso? Por que daquilo? E ficou uma situação constrangedora para o policial evangélico, porque não acontece esse tipo de coisa de policial para com policial. E ele achou estranho, né? Porque ele estava sendo quase sofrendo uma retaliação dos próprios colegas de trabalho policial dele. Por que você está querendo saber? Por que disso? Por que daquilo? Basicamente trataram o policial como se fosse um bandido. Os outros policiais, porque ele estava perguntando sobre a morte do sumo sacerdote do satanismo no Brasil. E aí o que acontece? Ele voltou para o Daniel Mastral e falou, não, realmente houve um acidente tal, o número da ocorrência é tal. E aí depois, esse mesmo policial evangélico tentou entrar no sistema novamente, e a ocorrência, com o número da ocorrência, sumiu do sistema. Não, mas tinha uma ocorrência tal, com o número tal, porque eu liguei e me informei. Não tem aqui no sistema. Aí diz que esse policial parece que ligou lá de novo, na mesma delegacia lá, que era responsável pela área lá da ocorrência. E aí falaram que essa ocorrência nunca aconteceu, sendo que ele mesmo tinha lhe pegado no telefone, ligado, e passado o número e tinham até passado o número da ocorrência, muito a contragosto, porque não se vai saber de que ordem, de que alto escalão da polícia, né?
Porque satanistas, gente, não, geralmente é alto escalão em tudo, né? Eles estão nas forças policiais. Deve ser algum delegado alto escalão, deve ser o general, sei lá, alto escalão lá da polícia, não sei. E aí as informações sumiram do sistema. Então eles conseguem apagar informações até do sistema da polícia, gente. Até do sistema policial eles conseguem apagar informações como se aquilo nunca tivesse existido. E consegue não só apagar informações, como inserir informações falsas também, o sistema satanista, no próprio sistema da polícia. Então, para você ver como aí é a prova cabal de que os satanistas, eles conseguem apagar coisas como se nunca tivesse acontecido. De repente está acontecendo uma situação ali, todo mundo acha que aquilo nunca aconteceu e está acontecendo. Mas os satanistas, passa a mão no telefone e conversa com o alto escalão da polícia. E o alto escalão da polícia passa uma ordem para os seus soldados rasos. E eles cumprem. Então, para você ver, gente, como que o satanismo, ele se embrenha em tudo, né? E agora com o bolsonarismo muito mais nas forças policiais, né? Em tudo. Eles alteram, eles inserem informação falsa, retiram informação verdadeira. Entendeu? É isso.